Olá pessoal, podcast Mental no ar, Renan aqui novamente na nossa segunda temporada e a nossa convidada de hoje já esteve aqui anteriormente, ela é psicóloga, sexóloga do grupo Vida Mental by Cremed, tem um trabalho aí também na instituição Barong e dá várias palestras aí pelo Brasil sobre a importância da saúde mental e também um pouco sobre a vida sexual. Regiane Garcia, muito bem-vindo ao nosso podcast novamente. Muito obrigada pelo convite, Renan. De novo, estamos aqui para bater papo, para falar, para refletir juntos. Exatamente, estamos no final do ano praticamente já, né? Praticamente. O ano voa, passa muito rápido. E como foi seu ano de 2024, Rê? Foi um ano tranquilo, né? Mas de muitos desafios profissionais. Um ano quando eu peguei firme o exercício físico, Legal, né? Acho muito importante, tá dentro da minha rotina, né? E um ano de muitos desafios e aprendizado, como sempre. Rê, a ida ao psiquiatra, as sessões de psicologia é muito importante, mas a atividade física também colabora muito nessa questão, né? Fundamental. Eu estava até escutando uma vez um vídeo engraçado de uma pessoa na internet dizendo que alguns profissionais da saúde parece que eles têm um esquema de pirâmide, né? Porque você vai no psiquiatra, o psiquiatra te manda no psicólogo, o psicólogo te manda no educador físico, o educador físico te manda no nutrólogo, o nutrólogo te manda no nutricionista, e assim vai. Porque, na verdade, o autocuidado, né, o cuidado com a nossa saúde, ele passa por essa gama de profissões e profissionais para nos ajudar. O exercício físico é fundamental. Fundamental para o físico, e fundamental para a mente, para a saúde mental, para o controle da ansiedade, né, para o alívio da depressão. Então, é fundamental, ele tem que estar no nosso radar, ele tem que estar na nossa rotina, assim como tomar banho, escovar os dentes, almoçar. Então, é fundamental, é importante. Legal. Para quem não conhece, gente, a Rê já está há um tempo aqui com a gente na clínica, né, Rê? Quantos anos, mais ou menos? Mais de 8, acredito eu. Não fiz as contas ainda, mas vou fazer. E o interessante, gente, esse ano a gente não teve o simpósio, mas o ano passado a Rê participou do simpósio, né? Inclusive tem a palestra dela na íntegra aqui no YouTube, vai aparecer para vocês o card aqui em cima. Então, se vocês quiserem acompanhar, que foi sensacional. Foi um encerramento incrível. Várias pessoas se emocionaram, depois tivemos os feedbacks, tanto pelo Instagram, todos que participaram. Então, foi muito legal. Então, se você quiser assistir a palestra da Rê no simpósio, o card vai estar aqui em cima, você clica e assiste. Rê, você escolheu primeiro a psicologia e aí ser sexóloga veio como consequência ou você já tinha ali no radar? Não, isso? A minha formação é psicologia, né? A primeira formação é psicologia e a sexualidade ela surgiu quando eu comecei a trabalhar com psiquiatria. Eu fui fazer uma pós em psicodrama, que é uma abordagem, né, da psicologia, e nesta pós eu conheci uma médica que me chamou para trabalhar com ela, e eu comecei então a trabalhar com psiquiatria. E quando eu comecei a trabalhar atendendo os pacientes da clínica dela, os pacientes psiquiátricos, começou a surgir demandas de sexualidade, né? Os pacientes começaram a trazer as suas queixas, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dúvidas, e aí eu comecei a fazer eu conheci o Oswaldo Rodrigues, que é psicólogo e que é coordenador do Impassex, que é um curso de pós-graduação em sexualidade. O Oswaldo é psicólogo e sexólogo, é uma grande referência para mim. E eu comecei a fazer alguns cursos com o Oswaldo, alguns cursinhos introdutórios, cursinhos de finais de semana, até que surgiu a ideia da pós. E aí eu fui fazer a pós e a especialização em sexualidade, e aí estamos aí nessa caminhada aí, trabalhando com a área clínica, né, o tratamento de problemas da sexualidade. Eu tenho uma gama muito grande de pacientes que chega para mim com a queixa da questão mental, né, da saúde mental, de ansiedade, de depressão, enfim. E acaba em algum momento a pessoa acaba trazendo a questão da sexualidade e a gente começa a trabalhar, né? Então, eu tenho uma jovem, por exemplo, que eu estou atendendo de
de 17 anos, 18 anos, que tem uma dificuldade na sexualidade com o namorado, e eu tenho trabalhado com ela, conversado, passado alguns exercícios para que ela pratique com o namorado para tentar resolver o problema dela. Então, essa é a parte clínica do trabalho com a sexualidade, né? A gente fala que é a terapia da sexualidade, né? Você vai acompanhar e você vai investigar com a pessoa o comportamento dela no sexo e as crenças, os valores, aquilo que ela aprendeu e o que pode, daquilo que ela aprendeu, estar atrapalhando no comportamento sexual dela. Então, esse é o trabalho da clínica, é o trabalho do tratamento da sexualidade. E tem a orientação, e tem as palestras, né? Ontem mesmo eu tive no Senac Santo André, com a agência AIDS, falando sobre HIV, falando sobre prevenção e falando sobre saúde sexual. Legal. Quando a gente fala sobre saúde sexual, Rê, a gente tem uma idade para trabalhar isso com o paciente? Ou, por exemplo, pessoas de 70, 80 anos vêm no consultório também para comentar? Porque a gente vê pessoas nessa idade e falam assim, não tem uma vida sexual ativa. É possível isso acontecer ainda? E quais são as formas ali que são abordadas, nesse caso, se existe essa possibilidade? Sim, na verdade, qualquer idade a gente pode falar de sexualidade, porque a sexualidade, ela nasce com a gente quando a gente nasce, né? Então, aliás, quando a gente está no útero da mãe, já existe um imaginário, né? Olha, quando você estava no útero da sua mamãe, né? Então, olha, o Renan, ele vai chamar Renan, é um menininho. Então, já tem uma questão no imaginário sobre gênero. A sexualidade da gente começa a se formar nesse imaginário dos pais, né? E quando a gente cresce, quando a gente nasce, quando a gente vai desenvolvendo. Então, a sexualidade, ela existe desde sempre. Segundo Freud, ela é uma pulsão de vida, uma energia de vida. Mas, no tratamento, na clínica, muitas vezes ela aparece na adolescência, quando o adolescente nos procura, que é um momento... o adolescente está num momento de descoberta da própria sexualidade, da vivência da sexualidade, né? É o grande nascimento da sexualidade direcionada para o outro, né? É na adolescência. Então, na adolescência, é trazido para a gente, muitas vezes, as questões da sexualidade e se conversa e se orienta. Na vida adulta e na terceira idade também, né? Então, na terceira idade, se o paciente traz essa demanda, a gente vai tentar conversar. Eu estava, essa semana, conversando com uma idosa de 80 anos, que eu atendo. Ela está viúva, né? E ela me dizia, falávamos sobre sexualidade, ela dizia que quando o marido começou a desenvolver o Alzheimer, ele tinha muita necessidade de relação sexual, então ele a procurava demais, só que ele não conseguia ter ereção, né? Ele tinha dificuldades por conta do monte de remédio que ele tomava e tal. Então, que era bastante complicado, né? E a gente começou a conversar sobre isso e eu perguntei para ela, e a tua sexualidade, como é que tá hoje? Então ela falou, Eugênia, eu não sinto necessidade do ato sexual. Eu sinto necessidade do toque, do afeto, da carícia, de ter alguém para me acariciar e tal. Isso eu sinto dificuldades. Ela está viúva, acho que há 6 anos. Ela me disse, mas do ato sexual eu não tenho. E aí a gente começou a conversar e assim, ela é uma idosa extremamente ativa. Inclusive ela foi no aniversário de outra amiguinha que fez 80 anos e ela me mostrou a foto delas. Quando você olha a foto, Renan, você fala, gente, não tem nem 70, né? Então, assim, como tá interessante o envelhecimento hoje, né? Porque as pessoas acabam não aparentando a idade que tem. E você falou 80, hoje 80 ainda é novo, né? Ainda tem muita coisa para fazer ainda. E aí ela me contou que ela faz faculdade da terceira idade, que ela viaja, que ela tem grupo de amigas, que elas vão procurar. Inclusive, ela é, para mim, ela é minha guia de cafés na cidade de São Bernardo, porque ela fala, conheci um café que fica lá atrás, na onde, que tem um salgado delicioso, ela fica me indicando os cafés. Então, ela vive, e aí a gente começou a conversar sobre isso, como o prazer dela hoje está difuso, entende? Ele está mesclado na vida dela, ele está mesclado com as coisas que ela faz, não necessariamente o ato sexual.
Então, aí eu te pergunto, ela deixa de viver a sexualidade dela? Não. Só que ela busca o prazer de outras formas. E uma coisa que tá acontecendo, que assim, eu acho um absurdo. Esses dias eu tava andando lá em Santo André e eu olhei na rua uma caixinha de remédio. Escrito tá dela fila. Andei mais um pouquinho, outra caixinha, outra caixinha. O que tá acontecendo com os jovens? Que eles estão extremamente dependentes disso. Porque, assim, é uma coisa que, teoricamente, deveria ser natural, mas é o medo de chegar na hora de pagar e não acontecer e não Provavelmente rolar. sim. Isso tá mais na cabeça da pessoa, como que é? E o quão isso faz mal, porque isso daí é pra pessoa que realmente não tem, que não tem a ereção e que não consegue. E tem pessoas que conseguem e por medo vai e toma. Na verdade, essa questão é complicada, né? Ela é complexa. Porque, na verdade, a automedicação é um grande problema nosso, né? Então, assim, a gente acaba se automedicando. Nós, quando eu digo sociedade brasileira, né? Uhum. Então, assim, a gente se automedica, então é bem complicado. Agora, é essa questão. Como é que a sexualidade chega para as pessoas? Como é que a sexualidade chega para um menino, né? Que faz ele, sem ter problema de ereção, tomar uma medicação que, tomando muito, durante muitos anos, além dele ter prejuízos no fígado e etc e tal, ele pode até desenvolver um problema de ereção, porque ele tomou uma medicação que ele não precisava tomar, né? Por medo, de repente, de não conseguir ter ereção, com medo de dar uma brochada, com medo de... Então, assim, isso me faz pensar como é que está a sexualidade, a educação sexual das pessoas. Não está. Porque se estivesse, né, as pessoas iriam falar disso com tranquilidade. Falar, tô com medo. Vou sair com uma menina ou com um menino, tô com medo que não vai rolar. Entende? Então, eu acho que o caminho seria a educação sexual. Seria a gente conseguir falar desse assunto com mais naturalidade. E em todos os lugares da sociedade. Mas a gente tem uma sociedade conservadora, num momento muito difícil, de muito conservadorismo. E é isso, e não se fala. Então, ainda é um tabu. Você acha que na escola deveria ser abordado de maneira mais cedo, precoce? Assim, desde sempre. Na escola, sempre. Desde o ensino infantil. Ensinar para a criança o que é. Porque a educação sexual no ensino infantil, você não vai falar de sexo. Você não fala de sexo com criança. A educação sexual, desde sempre, é uma educação, no caso do ensino infantil e do ensino fundamental, até o adolescente, até chegar na adolescência, você vai falar de quê? Autocuidado, higiene, cuidado com o corpo, prevenção de abuso. Exatamente. É isso que você vai falar. Ninguém vai falar de sexo com criança. Essa ideia que algumas pessoas colocam por aí é delírio puro. A gente não fala de sexo com criança, a gente fala de autocuidado, a gente fala de higiene, a gente fala de cuidado com o corpo, a gente fala de prevenção de abuso. Ou seja, conhecer o próprio corpinho, saber cuidar da higiene do próprio corpinho, né, da genitália, desde sempre. Legal, Rê. Mudando um pouco assim de assunto, vamos falar um pouco da importância da arte e a psicologia. Qual que é a relação entre as duas, Rê? A arte salva, né? Eu acho que expressão artística é você assistir como telespectador, você assistir uma peça de teatro, um show de música, um balé e uma exposição de arte. Como espectador, você se preenche, você sai preenchido, com a alma preenchida. Se você praticar, mais ainda. Se você pintar, se você dançar, se você tocar um instrumento, se você cantar, se você... Entende? Então, assim, a arte, ela cura. Uhum. Ela ajuda a gente a lidar. E aí, quando eu falo arte, eu estou falando não só de música, de teatro, de dança, mas eu também estou falando de literatura, né? O quanto, conversávamos aqui há pouco, antes da gente entrar no ar, como é importante a gente ler, por exemplo,
né? Quando você está lendo uma ficção, você está imaginando aquilo que você está lendo, né? Então, primeiro que você está trabalhando neurônios mesmo, né? Conexões no teu cérebro. E você está saindo um pouco da tua realidade. Quando você está lendo um livro, quando você está assistindo um show, quando você está assistindo um filme, uma peça de teatro, ouvindo uma música, você sai um pouco da sua realidade. E isso dá um alívio, né, para as questões do dia a dia. Certo. E conta um pouco pra gente. Você trouxe uma música, né, pra gente analisar. Então, trouxe. Conta um pouquinho pra... Então, eu tava lavando louça e eu coloquei lá no Spotify umas músicas brasileiras tal, e caiu para mim Lenine, Paciência. E eu cantando, pensando na letra, né? Então, a letra diz assim, um pedacinho. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Eu acho que essa música, eu comecei a cantar e ouvir e a pensar nela e dizendo como é fundamental, né? Como essa letra toca hoje no momento que a gente está da vida, né? Eu percebo as pessoas com pressa, eu percebo as pessoas impacientes, intolerantes, né? As pessoas se irritam com facilidade, uma irritabilidade excessiva, né? Então, às vezes, a gente observa, às vezes, na própria clínica, né? Às vezes o paciente chega com uma demanda, a menina da recepção não consegue atender naquele momento, mas pode ser resolvido com calma, né? E aí a pessoa já se irrita, a pessoa já sai do prumo, e isso acaba afetando, né, a pessoa que está atendendo, porque aí aquela irritabilidade chega toca a outra pessoa e a outra pessoa também fica irritada. E aí o que acontece? Quando você se irrita, você sai do foco do que você queria resolver. Então, estava se discutindo a receita de uma medicação. Esse era o objetivo. Começa uma irritabilidade, começa a se discutir porque você não respondeu isso, porque eu não falei aquilo, porque o outro não... E o foco, o objetivo que era vamos tentar resolver a história da receita médica, sumiu. Então, esta música me fez fazer muitas reflexões. Eu acho que ela não é uma música nova. Ela nunca foi tão atual. Porque é isso, a gente precisa de paciência. A gente precisa treinar essa questão de ter mais calma para resolver as coisas. A gente quer tudo para ontem, a gente está acelerado, a gente tem muita informação. Eu conversava com uma paciente outro dia, eu assino um canal de uma plataforma de cursos, e eles têm, junto com essa plataforma de cursos, eles têm programas no YouTube de notícias. E são jornalistas que eu particularmente gosto, então eu sigo as notícias. E essa empresa, que tem uma plataforma de cursos e que também é noticiário na internet, eles vivem lançando documentários, coisas. É muito interessante. Só que é toda semana. Então eu estava comentando com uma paciente minha, tá me irritando esse povo. Eu adoro eles, eu sou assinante. Mas assim, por que tá me irritando? Porque eu não tenho só isso para fazer. Eu vou ficar só escutando o lançamento, assistindo o lançamento de documentário deles. Eu vou ficar só com eles. Eu quero ouvir música. Eu quero ver outras coisas. Eu quero ouvir um podcast. Entende? Então, assim, é um bombardeio de coisas e informações que a gente tem, que está trazendo muita ansiedade para a gente, Renan. Então, essa música, eu acho que a gente precisa escutar ela e
e pensar sobre ela. Porque é isso, eu preciso ter calma, porque a vida não para e a vida é rara. Sabe, são duas coisas, ele fala o tempo todo, a vida é tão rara, a vida não para, né? Esse é o refrão do tempo todo, né? Então, assim, e a gente pensar, quer dizer, a vida não para, a gente tendo pressa ou não tendo pressa, tendo ansiedade, irritabilidade, a vida não vai parar, a vida rola, Exatamente. né? E ela é rara, ou seja, eu só tenho ela, entende? Renan, eu acho que assim, de repente a gente até tem outra, se tiver que assinar lá para ter outra, eu Pra ter assino, outra. né? Mas você queria voltar, tipo, tendo lembranças da vida anterior ou não? Eu queria. Ah, lógico, senão... eu não sei se lembrança, mas eu queria ter algum arquivo lá de alguma coisa que eu aprendi. Não Seria precisa muito não bom. precisa ter lembrança do que eu vivi, de quem eu era. Ah, eu era a Regiane, eu era... Não precisa. Porque também isso eu acho que é impossível. Mas um arquivo lá dentro, sabe? Como é que chama esse negócio que a gente guarda coisa? Como é que chama? Arquivo de computador? Ai, meu Uma Deus. memória, um arquivo, Uma nuvem. Alguma coisa lá que entendeu? Para não voltar para buscar do zero, né? Dá licença também. Mas é isso. Se tivesse jeito de voltar, eu voltaria. Mas eu não sei se eu volto. Se eu não sei, eu tenho que cuidar dessa. Eu tenho que cuidar desta vida que é minha e é única. Aí a gente volta. Por que a importância da arte? Olha isso, quando eu tô ouvindo uma música, tudo bem que isso é da cabeça da Regiane, tá? Porque a Regiane tira coisa de qualquer lugar. Mas assim, eu tô ouvindo uma música, lavando uma louça, e começo a fazer reflexões sobre a letra. Por quê? Porque a letra diz exatamente como a gente tem que viver. Então, olha a importância da arte pra gente refletir, pra gente distrair, pra gente aumentar repertório, pra gente lidar com as dificuldades da vida. Eu adoro escapar. A gente na psicologia usa muito a palavra escapismo. São escapes que a gente precisa ter da vida real, que todos nós precisamos. Eu adoro escapar com filmes de suspense, de gente que morreu e tá tentando achar quem matou. Ah, isso é muito bom. Por quê? Tá muito fora da minha realidade. Então me distrai. Qual que é o tipo de filme que te prende assim mais? Eu gosto muito de A Vida Como Ela É. Sabe? Então, eu gosto de filmes que contam biografias, eu gosto de histórias reais, né? E filmes, assim, que trazem, por exemplo, as pessoas falam para mim, Jane, mas você fala de problema o tempo todo e você vai assistir filme assim? Eu gosto. Filme que retrata as dinâmicas das famílias, os problemas familiares, os problemas de relacionamento. Eu tenho um grupo de pacientes, são mulheres, elas são praticamente 8 mulheres, de várias idades, mas assim, varia entre 27, 28 e 40 anos, né? E elas são minhas pacientes individuais e eu junto cada 2 meses na minha casa um grupo. Legal. A gente faz um café da manhã e a gente debate assuntos de mulher, né? E esse último encontro que nós fizemos, foi a semana retrasada, a gente falou sobre aquele filme É Assim que Acaba, que é um filme sobre relacionamento abusivo, violência doméstica. Então, todo mundo assistiu o filme e a gente debateu o filme e conversou sobre relacionamentos de homem e mulher. Legal, Rê. Rê, a gente tá um pouco sem tempo, mas Pena. foi muito bom o papo. Antes de acabar o ano, você volta aqui com certeza. Vamos falar mais. Tem vários projetos aí pro ano que vem que a gente quer tirar do papel. E é claro que a gente conta com o seu apoio e, claro, com a sua presença. Posso passar uma dica de livro? Claro, pode sim. Eu sugiro que as pessoas leiam Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Tudo sobre o amor. Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. É espetacular. Eu acho que a gente está precisando, para a gente ter um pouquinho mais de saúde mental, a gente está precisando de paciência, segundo Lenine, e amor, segundo a Bell Hooks. Legal. Muito obrigado mesmo pela presença. Pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui. Hoje a gente está com esse sininho aqui, que quer dizer o próximo problema, né? Sempre que tiver um próximo problema a gente fala aqui.
Muito obrigado a você que está em casa assistindo esse podcast. Lembrando que esse é um podcast, é um oferecimento da Clínica Vida Mental by Cremed. Se você não é inscrito no canal, já clica aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e siga também as nossas redes sociais, @Vida Mental, no Instagram. O nosso site é www.vidamentalbycremed.com.br. Regiane, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Regiane8806. Certo, gente. E no próximo episódio, vamos falar um pouco com o Dr. Danilo, psiquiatra aqui da Clínica Vida Mental e também responsável técnico da nossa unidade de São Bernardo. Gente, muito obrigado. Regiane, muito obrigado mais uma vez pela presença. E até mais, gente. Tchau!